Olá, Adriana. Olá, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Começamos mais uma live aqui no Instagram. Hoje falando novamente de união estável, mas com uma abordagem diferente, é uma continuidade da live da segunda-feira, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho de mais aspectos patrimoniais, a gente vai falar um pouquinho mais de dinheiro, né, dentro da união estável. Deixa eu ver, esse iluminador aqui não tá legal. Acho que aqui ele fica melhor. Isso. Olá, boa tarde, Bruna. Seja bem-vinda. Vamos dar aí os nossos tradicionais 2, 3 minutinhos para o pessoal entrar na live, participar. É importante que vocês tragam dúvidas, né? Tragam aí questionamentos, para que a gente possa debater. Pessoal do escritório, GGL Advocacia, boa tarde. Dá mais 2 minutinhos e eu já toco o assunto para frente. Deixa eu olhar até as minhas anotações aqui. Olá, Jussiara, olá, Wagner, olá, Eliane. Boa tarde para todo mundo. União estável. Bom, gente, vou fazer um pequeno resumo do que nós já conversamos semana passada, não, segunda-feira, sobre união estável. Deixa eu arrumar aqui para ficar bonitinho assim, para não parecer que eu tô caindo em cima da câmera, agora sim. Bem, na segunda-feira nós começamos o assunto união estável. O que nós falamos da união estável? Nós falamos o que é, como ela se caracteriza, quem são as partes envolvidas da união estável, o que pode ser pedido numa união estável, quais são os deveres, direitos e obrigações, né? Quais são as relações entre os pais e os filhos da união estável. E hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar sobre uma questão muito interessante na união estável, que é o direito de herança. E aí eu vou explicar para vocês, dentro do cenário da união estável, o que era o direito de herança e o que é atualmente o direito de herança, porque existe muita dúvida ainda da população em relação a isso. Se a companheira herda, se a companheira não herda. Então já vou até abrir meu arquivo aqui no computador, que é meio que uma colinha, sabe? Das informações, porque é muita coisa. Bom, num rápido apanhado, vou repassar o que nós conversamos na segunda-feira sobre união estável. Nós falamos que a união estável é uma união de fato, é uma
uma relação de fato, ou seja, ela não tem formalidade, ela não tem documentação. Eu disse que a união estável, ela não tem prazo, segundo a lei. No entanto, ela precisa de um período, ela precisa ser duradoura, ela precisa ser... A união estável precisa ser duradoura, ela precisa ser contínua e ela precisa ter um caráter revestido de formação de família, né? Família, entendam, família pai e mãe, mãe e mãe, pai e pai, não existe diferenciação em relação ao sexo, tá? A postura sexual das partes, uma vez que o Supremo Tribunal Federal já derrubou qualquer tipo de distinção entre famílias. Família é família. Esse é um ponto. Segundo ponto. Na união estável nós falamos das relações entre pais e filhos, direito de pensão, possibilidades, necessidade, direito de pensão entre companheiros e tudo mais. Hoje nós vamos falar, vou buscar falar um pouco mais do fim da união estável, que é a dissolução da união estável, tá? E todos os direitos que envolvem aí a dissolução da união estável e também a partilha de bens. Uma coisa que é interessante já começar a falar é que quem vive em união estável não tem estado civil diferenciado. Quem vive em união estável possui o mesmo estado civil de antes. O que eu quero dizer? A pessoa que vive em união estável, geralmente ela se declara como convivente, companheira, mas na verdade não existe um estado civil. O que significa que a pessoa pode se declarar solteira sem problema nenhum. Claro que deixando bem registrado que se convive em união estável e assim para determinados assuntos, tem que comunicar que vive em união estável, até porque a lei pede. Então, se você convive em união estável, agora vamos puxar para frente que eu encostei. Se você convive em união estável, se você tem uma relação de união estável com alguém, é importante que você tenha o mínimo de provas para isso. Você consiga provar que você tem a união estável para um efeito fundamental. Não vou falar aqui da dissolução da união estável. E o que é a dissolução da união estável? Dissolução é o fim da união estável. O que eu vou falar é sobre a morte na união estável. O companheiro faleceu, o companheiro morreu. O que faz? Como funciona? Né? Então, a primeira coisa, quando há uma união estável não reconhecida, ou seja, não tem documento, não foi feita escritura em cartório, não tem nada por escrito, e o companheiro falece, você vai precisar do reconhecimento dessa união estável para companheiro ou companheiro que sobreviveu, para que essa pessoa possa receber a herança. Muitas pessoas têm me perguntado, mas Cleiton, eu não posso dar entrada na herança? Pode dar entrada na herança, só não vai ser partilhado. O juiz vai dar entrada, ele vai iniciar o processo e aí, num determinado momento, ele vai parar e vai dizer assim, olha, agora eu não vou partilhar bens nenhum, vamos aguardar o reconhecimento dessa união estável. Pode parecer uma situação incomum, mas é muito prático, é muito dia a dia isso, é muito comum isso acontecer nos tribunais. Quem não conhece aqui um casal que vive em união estável, uma das partes morreu e aí a viúva ou o viúvo falaram assim, eu não tenho direito a nada, não vou receber nada. A família do morto vai ficar com tudo. Não é assim. A primeira coisa, depois dessa breve introdução que eu dei, a primeira coisa a dizer é que pode ser reconhecida a união estável depois da morte do companheiro ou da companheira. Ou seja, pode haver reconhecimento da união estável pós-morte. Por que eu estou falando isso?
Porque é importantíssimo que as pessoas tenham essa noção para que elas não percam os seus direitos, não deixem para lá os seus direitos, sobretudo, especificamente, quando nós estamos falando de inventário, tá? Existe aí uma lenda, existia até 2017 um artigo no Código Civil que dizia que a companheira herdava menos, herdava só 2/3, aliás, 1/3, 2/3 pertencia à família, tinha toda uma polêmica. Vou falar disso um pouco mais. Mas vamos lá. Vamos falar do reconhecimento da união estável para a gente chegar ao inventário. Nós falamos na segunda-feira sobre reconhecimento. Opa, desculpa, gente, alguém me ligou aqui. Deixa eu só avisar a pessoa para não me ligar. Pronto. Bom, vamos falar do reconhecimento. O que você precisa para reconhecer a união estável? O que você precisa para reconhecer a união estável? Quais são os documentos, né? Inicialmente, você precisa, para reconhecer a união estável, que aquela relação seja pública, seja duradoura e ela tenha um intuito, um caráter de constituição de família, certo? Levei esse questionamento para a justiça, o juiz reconheceu a união estável, disse que o José e a Maria realmente eram um casal, e a partir de tal data ele reconheceu a união estável. E a partir dali, todos os bens que o casal conquistou durante a vida serão divididos. Mas muitas pessoas da segunda-feira para cá perguntaram como prova a união estável. Então eu fiz aqui uma relaçãozinha no computador. Por exemplo, quem tem filhos? Certidão de nascimento do filho pode provar a união estável, principalmente se a pessoa tem muito tempo, se o filho não é novinho, é uma criança já tem um bom tempo. Então vamos dizer, uma criança que tem 10 anos, você pode presumir que existe um relacionamento de 10 anos entre os pais. Então, certidão de casamento de filhos, dos filhos de dentro desse relacionamento, servem como prova para a união estável. Declaração de imposto de renda, em que conste o companheiro ou a companheira como dependente, também serve. Então, até porque o dependente ele já te dá um abatimento para imposto de renda, né? Então, vamos imaginar que constando o companheiro ou a companheira no imposto de renda, isso já é uma prova, né? Fotos e e-mails. Na modernidade, fotos, e-mails e até mensagens de texto, de áudio e qualquer outro tipo de imagem que possa ser congelada no tempo, gravada. Testamento. Se o seu companheiro fez um testamento para você e disse assim: reconheço José, Maria como meu companheiro durante a vida pelos últimos 30 anos, essa frase no testamento serve. Declaração feita perante um tabelião, a gente falou disso segunda-feira, também serve. Provar o mesmo domicílio, também é prova, né? Prova de encargos domésticos, o que é isso? Prova de que as duas partes viviam de uma maneira familiar. Por exemplo, vai na reunião do filho, a mãe, no mês seguinte vai o pai, assina a pasta do filho. Cartinha que a escola mandou e o pai respondeu ou a mãe respondeu. Participações em reuniões escolares, os dois pais foram. Festinhas de Dia dos Pais, Dia das Mães nas escolas, tá? Procuração, quando um companheiro passa uma procuração para a sua companheira, isso é um indício de prova, sim. Conta corrente conjunta, acho que é a coisa muito comum,
Se tem conta corrente conjunta, é um indicativo de que vive em união estável, tá? Anotação de que o companheiro é dependente na empresa, isso é importante. Muitas pessoas recebem o salário família, muitas pessoas trabalham, vivem em união estável. Essas pessoas, geralmente na empresa, dizem, olha, se acontecer alguma coisa com você aqui na empresa, para quem a gente liga? Liga para o meu companheiro, para minha companheira, fulano de tal. Muitas vezes isso está registrado no livro de registro de empregados, isso está no sistema da empresa. É importante que vocês tenham essa noção, né? Estou tentando fechar aqui uma embalagem, tá me deixando louco e não estou conseguindo fechar. Então eu estou falando com vocês aqui, apertando essa coisa. Pronto, né? Ficha de tratamento em instituição médica. Por exemplo, o companheiro ou a companheira foram internados para uma cirurgia e o outro ficou como responsável. Esse documento serve. A apólice de seguro, que um dos companheiros é a parte beneficiária. Deixou um seguro de vida para sua companheira, para o seu companheiro, uma indenização, alguma coisa do tipo. E escritura de compra e venda. Escritura de compra e venda de imóvel pelo seguro, né, pelo segurado, em nome de dependente. Então, se os dois assinaram um contrato de compra e venda, aquilo presume uma união estável. Então, tudo isso que eu disse, se for levado para o juiz, para o fórum, e o juiz entender que realmente ali existe uma união estável, ele vai determinar a união estável. Muitas pessoas vão se perguntar, mas Cleiton, e se um dos companheiros morreu, mesmo assim, eu posso ter reconhecido a minha união estável? Sim, senhores e senhoras, mesmo assim vocês podem ter a união estável reconhecida. Aliás, na maioria das vezes é o que acontece. Nós entramos com a ação de reconhecimento de união estável pós-morte, porque o juiz vai ter que analisar tudo aquilo depois da morte do companheiro ou da companheira, e a partir do momento que ele analisa e determina que realmente era uma união estável, dali em diante o inventário anda, tá? Pois bem, reconhecemos a união estável, essa família seguiu um caminho feliz, mas uma tragédia se abateu e um dos companheiros faleceu. O que a gente faz? Se fosse um casal com um casamento formal no cartório, se tem patrimônio também, né? Abre um divórcio, abre um processo de inventário e faz a partilha dos bens. E no caso do companheiro e da companheira, a mesma coisa, com a diferença que o casamento já existe toda uma regra no Código Civil dizendo como as pessoas vão herdar. No caso da união estável, não existia. Depois, o Código Civil de 2002 trouxe essa regra, que era muito ruim, e no final das contas, em 2017, o Supremo Tribunal Federal derrubou a regra do Código Civil e equiparou a companheira ao cônjuge casado, ou seja, numa relação de casamento e numa relação de união estável, o cônjuge sobrevivente, a pessoa que está sobreviva, né, ela herda da maneira igual nos dois lados, ou seja, a viúva no casamento e a viúva companheira na união estável, ou companheiro ou viúvo, herdam da mesma forma. Por que é importante dizer isso? Porque até hoje eu atendo pessoas que me dizem, mas não era casamento, era união estável. Eles têm direito a mais, ele tem direito a menos. Não tem. O Código Civil foi alterado nisso, foi revogado por conta disso, né, essa parte, por conta dessa inconstitucionalidade, e foi equilibrada todas as relações jurídicas no mesmo patamar, ou seja, um casamento e uma união estável para efeitos de partilha de bens em inventário são absolutamente a mesma coisa, ok? Bom, o que é preciso para uma partilha de bens em união estável?
Inicialmente é preciso que tenha bens. E quando eu digo tenha bens, as pessoas agora vão rir, vão falar, é claro, né? Não, não é claro. Saldo do fundo de garantia é bem? Precisa de inventário? Rescisão do contrato de trabalho. A pessoa trabalhava registrada, caiu da laje do prédio, morreu. Precisa de inventário? Não, gente, não precisa. Nós temos aí algumas situações que não são necessários inventários. Isso vai ser tema de uma live específica que eu vou fazer sobre alvará, para explicar para as pessoas o que pode ser pedido para o alvará e o que não precisa de inventário, ok? Mas o mais importante na união estável é saber que pequenas quantias em conta corrente, valores de recebimentos e salários, saldo de rescisão trabalhista, fundo de garantia, até mesmo resíduo de benefício previdenciário. A pessoa recebia um benefício previdenciário e morreu no meio do mês. Tem ali 15 dias que ela estava viva. Então a família tem direito de receber. Mas como que vai ser feito isso? É um inventário que vai ser feito? Não, não vai ser um inventário. O seu advogado ou seu defensor público, eles vão entrar com uma ação específica de alvará para fazer o levantamento, para fazer o saque desses valores. Mas isso vai ser tema de outra live. Isso daqui foi só para deixar claro que o que são bens? São bens economicamente viáveis e necessários, aliás, definidos por lei, para a análise do juiz, no caso do inventário, para o inventário. O que eu quero dizer com isso? Um carro é bem, parece uma coisa de pequeno valor, 10 mil reais. Precisa fazer inventário? Aqui no estado de São Paulo, os juízes, em sua grande maioria, determinam que sim. Então, não existe possibilidade. Vai ter que fazer inventário de um carro. Casa, é claro, tem que fazer inventário. Saldo em conta corrente, depende. Por que depende? Se for R$1.000, dá para aí eu vou dizer da perspectiva de advogado que eu sou. Você pode tentar pedir, tá, um alvará, porque o valor é muito baixo. Agora, uma aplicação de R$50 mil, precisa? Não, não precisa. Aliás, precisa de inventário. E seguro de vida? Precisa de inventário? O que vocês acham? Sim ou não? Digitem aí rapidinho no chat. Seguro de vida, R$1 milhão. Precisa de inventário para o companheiro ou a companheira receber? Isso, vão me deixar no vácuo, ninguém vai interagir, eu vou responder, né? Mais 5 segundos. Não, ninguém respondeu. Bom, seguro de vida não precisa, gente, de inventário. Pode ser o valor que for. Basta que você leve a documentação à seguradora. Olha aí, já derrubei 2 aí. Não precisa de inventário para seguro de vida, pessoal. Não precisa. Seguro de vida, você saca diretamente com a seguradora, levando os documentos que a seguradora exigir. Se for uma união estável reconhecida em cartório, escritura pública de união estável, declaração de certidão de nascimento, certidão de óbito, documentos de praxe, e você leva, tá? É óbvio que numa seguradora, quando eles analisarem a questão da união estável, você falar assim, olha, eu não tenho uma união estável reconhecida em cartório. E agora? A seguradora não vai pagar. Ela vai dizer o seguinte, então, vá até a justiça, reconheça a união estável e volte aqui para receber. Ah, mas eles não poderiam fazer por lá? Até uma boa vontade poderiam, mas vocês precisam entender que a seguradora também age em função da lei. Imagine que a seguradora pague a apólice de seguro para você e amanhã aparece uma outra pessoa dizendo eu também vivi em união estável com o José. Eu também tenho filhos com ele e eu também vim buscar o seguro. E aí? Então, apólices de seguro não precisa
de inventário para recebimento, seja no casamento, seja na união estável, seja até de qualquer maneira for, tá? Até a pessoa sozinha no mundo não precisa. Bom, dito isso, a gente falou um pouco, eu dei uma introdução sobre o que era a união estável, falei aqui de como se faz para provar a união estável, falei um pouco também daquilo que pode sair de um processo de inventário e ir para uma ação de alvará. Falei agora daquilo que é necessário entrar num processo de inventário. E falei também do que precisa ser feito antes de entrar com o processo de inventário, que é fazer uma ação. Se a pessoa já faleceu, só a justiça vai poder fazer isso, que é o reconhecimento de união estável pós-morte. Ok? Muito bem. Feito isso, meus caros, o reconhecimento de união estável pós-morte, o juiz declarou que o seu José e a dona Maria conviviam em união estável há 30 anos, vamos para o inventário. Até março de 2017, a lei dizia o quê? Dizia que a companheira recebia um quinhão a mais do que a esposa em algumas situações. E em algumas situações ela recebia a menos. Olha só o que aconteceu. A companheira, a lei dizia o seguinte, até 2017, dizia que se a companheira receber herança com os mesmos filhos, os filhos do casal, ela vai receber uma cota igual, ou seja, ela vai herdar o mesmo valor que os filhos herdarem. Então ela não vai ser meeira, ela não receberia metade do patrimônio, tá? Ela ia receber um percentual. Então, 4 filhos mais a companheira, 5 filhos, todo mundo vai receber 20%, ok? Depois a lei falava o seguinte, se a companheira tivesse que dividir o patrimônio com o filho só do morto, ela ia receber metade do que os filhos iam receber. Ou seja, se os filhos fossem receber 30, ela ia receber só 15. Certo? Agora, esse foi o tema da polêmica que levou à derrubada desse artigo aqui do Código Civil. O artigo 1790 do Código Civil dizia que a companheira, quando não tem filhos com o companheiro, os parentes que iam suceder, esquece filhos, tá? Pode ser pai, mãe, pode ser primos, irmãos, cunhados, enfim. E a companheira só ia receber 1/3 da herança. Então vamos lá, ó. Eu vou explicar para você ver como que esse artigo era injusto. Eu sempre fui contra ele e ainda bem que ele foi derrubado. Se o morto... Porque eu vou explicar rapidinho aqui. O que acontece na maioria das vezes? A pessoa casa mesmo no papel, no cartório, no início da vida ou até um período da vida. No momento que ela casa, ela tem um relacionamento e tudo mais, e depois esse relacionamento acaba. Daqui a pouco, essa pessoa já na casa dos 40, 50 anos, arruma uma outra pessoa, mas ela não casa mais. Ela não vai mais no cartório, ela vive em união estável. Certo? Quem nunca viu essa história na vida das nossas famílias? Hein? Então é isso. Então, é normal que as pessoas um pouco mais maduras vivam em união estável, não se casem formalmente, mas continuem construindo patrimônio. Então, um casal, ele tem 50 anos, ela tem 45, os dois estão trabalhando. De repente eles falam, vamos trocar de carro? Eles vão e trocam um carro. De repente ela fala, eu estou precisando de um carro, porque eu preciso, então eles compram o segundo carro. Depois eles falam assim, o apartamento está pequeno, está velho, está dando problema, vamos trocar de apartamento? Trocam outro imóvel. Pois bem, só que aí o José, aqui, 50 anos, morreu. Eles não tinham filhos. Casal mais velho, já não tiveram filhos antes e agora também não quiseram. Pela lei, esse patrimônio que a Maria fez com o José, como eles não tinham filhos,
ela só ia herdar 1/3 de tudo aquilo que ela produziu. E 2/3 iriam para os cunhados dela. É isso mesmo que vocês estão ouvindo. Até 2017 era assim que a companheira herdava. Então, para a companheira herdar todo o patrimônio, só existia uma possibilidade na lei. Se o morto não tivesse nenhum parente vivo na linha de sucessão, na linha de herança, para receber essa herança. Olha que absurdo. Isso ainda bem foi derrubado em março de 2017 pelo Supremo Tribunal Federal, que disse o seguinte: eu não posso tratar de maneira diferente a companheira e a esposa. Os dois têm direitos e deveres da mesma forma como se casados fossem. Então eles têm total, ela, no caso a companheira ou companheiro, tem total direito a herdar como uma pessoa, um cônjuge, num casamento feito em cartório. E aí, como que é essa linha de herança para as pessoas que são casadas ou que são companheiras, tá? O que diz a lei? A linha, imagine que você está aqui, certo? E abaixo de você tem uma linha imaginária, que são seus herdeiros, tá? E aqui é para baixo, seus filhos. Vou fazer mais aqui para vocês verem meu rosto. Seus filhos, netos, bisnetos. E aí vai. Para baixo pode tudo. Todo mundo herda do que você deixar. E para os lados? Para os lados vão herdar. Você está aqui no meio? Vão herdar seus irmãos, seus sobrinhos e os filhos dos seus sobrinhos. E para cima? Pai e mãe. E a minha prima, irmã, sobrinha... Não vai herdar. Tá? Bom, depois que aquele artigo que eu falei foi derrubado, que a companheira só herdava 1/3, como ficou a sucessão? Como ficou a herança? A herdeira recebe o patrimônio de que jeito? Primeiro, quem recebe são os filhos. Se não tiver filhos, a companheira junto com os pais. Ou seja, um casal não tem filhos, mas tem aqui o sogro vivo. O filho morre. A nora divide o patrimônio com o sogro vivo. E não tem sogro. E não tem filho. A companheira herda sozinha. Ela sobe. E o primo dela? E o primo do morto? E o tio? Ele não vai herdar? Não vai herdar. Eles foram riscados na linha de sucessão. Isso porque é assim que o Código Civil já falava em relação aos casados. E foi assim que o Supremo Tribunal Federal entendeu em favor das companheiras e dos companheiros. Então o que a gente tem que entender é que não houve prejuízo para ninguém. Houve uma equiparação às duas situações familiares, patrimoniais, pessoais de quem vive em união estável e de quem vive em casamento. Muitas pessoas dizem que não existe depois disso diferença entre casamento e união estável. Existe, tá? Existe ainda a diferença. No entanto, isso é um debate mais profundo. Mas existe sim diferença entre união estável e casamento. Existe na questão dos deveres e obrigações do casamento e a união estável que não prevê nenhum tipo de dever. Então, essa é uma linha bem clara de como está a situação da herança da companheira hoje em 2020. Gente, se tiverem algumas dúvidas, quiserem perguntar, pode comentar, tá? Bom, explicado como a companheira herda
agora em 2020, a gente vai falar do procedimento, tá? O que é procedimento? De como fazer as coisas acontecer para que a companheira ou companheiro herdem. Como isso vai funcionar? A primeira coisa que a gente tem que lembrar, a pessoa faleceu, tem uma certidão de óbito. Lá embaixo no campo observações, muitas vezes quem comunica o óbito é o próprio companheiro ou a companheira, né? Então é importante, quem for declarar o óbito, se for um familiar, colocar lá, tinha companheira, deixou bens ou não deixou bens ou não deixou bens, ok? Primeiro ponto. Leva-se a documentação ao juiz, ele analisa a documentação, ele manda fazer a partilha e tudo mais. Estou falando bem rápido porque eu quero chegar em outro ponto, na verdade. Muitas pessoas perguntam assim, Cleiton, mas eu estou confuso. Eu vivi em união estável, eu fui no cartório e fiz uma declaração de união estável, meu companheiro morreu e agora eu quero fazer um inventário. Me falaram para ir no fórum. Não precisa. Se você tem uma união estável reconhecida por escritura pública no cartório, você pode fazer o inventário no cartório. Olha que bacana, o ganho de tempo, a economia de dinheiro, hein? Você não precisa passar pelo fórum. Você pode fazer essa dissolução, na verdade, é o inventário do patrimônio que o seu companheiro deixar no cartório. Basta levar os documentos de sempre. Você vai precisar de um advogado. Não existe inventário em cartório sem advogado. Isso é lenda, tá? Isso é igual a fada do dente, Saci Pererê e Papai Noel, né? Essa história de que não precisa de advogado para fazer divórcio e inventário em cartório não existe. E se o cartório te oferecer advogado lá, desconfie. Porque se tiver alguma coisa errada, é óbvio que o advogado indicado do cartório não vai dizer que tem alguma coisa errada, né? Então, fica a dica aí. Bom, feito o inventário, vamos seguir para o inventário. O que a gente vai levar de documentação? Certidão de óbito, documento da companheira, escritura pública da união estável, é importantíssimo. Documentos em geral dos bens que vão ser partilhados, se é a casa, a escritura, se é o carro, o documento do carro, se é a conta, o extrato da conta corrente. Extrato até hoje que eu estou levando ou até o dia que a pessoa morreu? Outra dica, quando a pessoa morre, o dia que ela morreu é o dia que a gente chama do dia da transmissão, é o dia que o patrimônio já foi para os herdeiros, ou seja, é o dia que você vai apurar o patrimônio do morto. Se um dia antes um morto vendeu tudo, no dia seguinte ele não tem nada para partilhar. Porém, se por algum motivo ele deixou de assinar um documento e aquele patrimônio continuou com ele no dia da morte, aquele patrimônio deverá ser inventariado, deverá ser partilhado. Importante observação, porque não é o dia que você leva a documentação para o advogado que começa o inventário. O inventário já começou, pela contagem da lei, no dia da morte. Certo? Bem, dito isso, vamos passar para uma parte mais prática também da união estável. Cleiton, eu vou fazer a união estável em cartório. Eu não tenho união estável reconhecida em cartório, mas eu tenho filhos maiores, olha a observação, tá? Eu tenho filhos maiores, eu tenho documentos e tenho informações, a documentação dos bens. Eu posso fazer o inventário em cartório? Lá atrás, há pouco tempo atrás, alguns minutinhos atrás, eu disse, quando tem conflito, quando não tem união estável reconhecida, não pode fazer em cartório. Principalmente quando tem filhos menores, esquece, não dá para fazer. Porém,
E quando eu tenho filhos maiores? Eu tenho um rapaz de 18, eu tenho um rapaz de 25 e uma moça de 21. Morri. Deixei aqui o meu companheiro e dois jovens adultos. O que eu faço? Vou ter que ir para a justiça? A resposta é não. O Conselho Nacional de Justiça dá uma possibilidade para resolver isso. Se os dois filhos maiores, no momento da escritura de inventário, declararem que aquela pessoa que está ali foi companheira do seu pai, que também, no caso, é sua mãe, né? Mas foi companheira do pai por tantos anos, por X anos, pode ser feito inventário com filhos maiores, desde que não tenha briga, em cartório. Olha a facilidade. Não regulariza a união estável, não faz inventário em cartório quem não quer. Ao invés de ter briga, junta a papelada, pega os filhos maiores, vai para o cartório, faz dá entrada no procedimento de inventário, os filhos declaram para o tabelião que o pai e que a mãe conviviam em união estável há 30, 40 anos, o tabelião escreve isso, reconhece a união estável e ali mesmo já faz a partilha dos bens. Ou seja, você já resolveu 2 problemas no cartório com um único documento. Não existe isso de maneira tão prática em outras situações jurídicas no direito brasileiro, a meu ver, tá? Pode até existir, se você falar, mas a compra e venda de imóvel, isso é outra coisa. Do ponto de vista de patrimônio, de direitos da personalidade, de direitos pessoais em relação a patrimônios de herança e divisão de bens, para mim é o melhor remédio. Recapitulando, 2 pessoas que convivem em união estável, uma falece, tem filhos maiores, não tem briga e a documentação está na mão. Aonde eu vou fazer o inventário? No cartório. Se tem 2 filhos maiores, mas eles estão brigando pelo patrimônio, aonde eu vou fazer o inventário? Fórum. Se eu tenho uma criança de 2 anos, mas está tudo certo, tudo redondinho, onde que eu vou fazer o inventário? Fórum. Toda vez que tiver um menor, somente pode fazer no fórum, certo? E se tiver filhos menores e briga, então aí que vai ter que fazer na justiça mesmo. Então, o que eu quero dizer, gente, é que a união estável, em relação ao casamento, nisso ela tem a sua facilidade. Aí você vai falar, ué, mas aí a pessoa que vive em união estável, ela tem uma vantagem em relação ao casamento? Não é vantagem, é diferença. Por que é permitido o reconhecimento da união estável no procedimento de inventário no cartório e não pode ser feito isso quando é casamento? Porque é claro, gente, quando você casa em cartório e você deixa o documento, você tem a certidão de casamento, já existe uma presunção. O mundo já presume que você já é casado com aquele papel na mão. Você não precisa provar que é casado. Falar assim, olha, além da certidão, eu digo que eu sou casado, diga para ele. Não. Se você levar a certidão, você prova o casamento. Ok? Um outro ponto aqui em relação à união estável, e isso é mais uma curiosidade. Quando a pessoa morre e é casada, o estado civil dela passa a ser viúvo-viúva. E na união estável? Quando ela tinha uma união estável e o companheiro morre. Qual o estado civil? Alguém? Ninguém. Gente, o estado civil não é alterado pela união estável. Então, a rigor, mesmo que tenha convivido em união estável, mesmo que tenha passado por um processo de inventário, que o seu companheiro morreu, a rigor essa pessoa é ainda, aos olhos da lei, solteira. Isso tem uma grande diferença. Isso tem um grande implicador aí. As pessoas vão falar, nossa, que coisa, não?
É. Quando você é viúva, você, para casar de novo, você precisa do quê? Tirar uma certidão de casamento atualizada, levar junto com a documentação do casamento, e aí o tabelião vai verificar algumas questões como idade, se você fez a partilha de bens do seu casamento anterior ou não, para ele poder dar entrada no casamento. Lembrando que as pessoas que querem casar, elas têm que ter feito o inventário até o fim do antigo relacionamento. Se não, o tabelião, o oficial de registro civil, ele pode se negar a fazer o casamento, porque você não pode misturar patrimônios de dois relacionamentos, tá? Voltando. E na união estável? Aquela pessoa quer casar. Ela não comunica para ninguém. O que ela tem que levar? Certidão de nascimento apenas. Mas, poxa, ela acabou de fazer uma partilha de união estável ali, uma separação, uma dissolução de união estável, ou ela recebeu uma herança da união estável ali. Ela vai casar em primeiras núpcias. Se quiser, pode até casar na igreja, né? Mas ela vai casar em primeiras núpcias. E por que isso? Porque o estado civil não é alterado na união estável, né? Quando alguém vive em união estável e você pergunta, a pessoa não fala assim, estado civil, unido estavelmente. Isso não existe. Ah, sou companheiro. Isso não é estado civil. Estado civil para o direito brasileiro é casado, solteiro, divorciado, separado judicialmente, viúvo. Certo? A gente tem 10 minutinhos ainda de live. Da união estável, eu praticamente esgotei o assunto. Mas eu quero trazer uma curiosidade da união estável que é muito importante que as pessoas tenham em mente. Como a união estável precisa de provas, precisa de documentos, precisa de informações, precisa de reconhecimento, um documento que as pessoas hoje em dia têm utilizado como prova são os vínculos de redes sociais. O que eu quero dizer isso? No Facebook consta lá, fulano de tal, em um relacionamento sério, ou casado com o fulano de tal. Isso serve como prova. Outra coisa que serve como prova, quando você dá autorização para essa pessoa, para o companheiro, para a companheira, ir à escola, assistir peças, acompanhar trabalhos infantis do filho. Até a certidão de nascimento do próprio filho já serve, né? Mas vai que ainda tem mais isso. Além disso, nós temos mais uma prova aí muito clara da união estável. Eu falei de conta corrente, eu falei de empréstimos, falei de conta... Na verdade, quando eu falei conta corrente, é conta conjunta. Mas existem questões que passam por cima disso. Fotos de família, festas, festividades escolares, aquela foto do Natal todo mundo reunido, reserva de hotel, em quarto de casal, isso conta. Reserva de avião, assento lado a lado, isso conta. Tudo é prova para a união estável, pessoal. É importante a gente ter essa noção. Nós não temos aqui uma cultura de fazer prova, de juntar documentação, mas isso é necessário. Uma outra polêmica, um caso que eu já respondi para a pessoa, Cleiton, eu quero reconhecer a união estável e meu companheiro está me enrolando. Existe alguma forma de eu fazer isso sozinho? Não. Da mesma forma que ninguém casa sozinho, não tem como reconhecer a união estável sozinho. O que você pode fazer é pedir a dissolução, ou seja, o fim da união estável e o reconhecimento ao mesmo tempo. Ou seja, o juiz vai pegar, analisar a documentação, ele vai dizer quando começou e quando terminou a união estável. E dali em diante, se tiver patrimônio, fazer a partilha do patrimônio. Se tiver filhos, definir guarda, pensão e alimentos.
né, guarda pensão e visitas. E, enfim, é isso, tá? Pessoal, tem alguma dúvida? Alguém quer participar? É o momento, tá? Dúvidas? Alguém mais? Tragam aquela pergunta assim, o meu vizinho... Ninguém vai fazer essa pergunta? Não aconteceu comigo, aconteceu com meu primo. Não? Então tá certo, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Dizer que foi muito produtiva essa live de hoje, falando sobre o patrimônio, falando sobre bens. Aí, ó, apareceu aspectos previdenciários. Na Previdência Social, o companheiro tem direito? Sim, tem direito. Precisa reconhecer a união estável na justiça para pedir benefício previdenciário? Não, não precisa. Basta que ele preencha alguns requisitos, mas basicamente ele deve fazer, o companheiro ou a companheira que queira receber um benefício deixado pelo morto, deve fazer prova aí com 2 ou 3 ou 4 ou mais, ou que conseguir de indícios, de provas do relacionamento. Por exemplo, alguém morre. Sim, Cristiane, vai ficar gravado sim, tá? Pode ficar sossegada, depois você entra no IGTV aí do meu perfil. Companheiro Maria e José, casados, sem filhos. Maria morre. Pegou Covid, infelizmente, morreu. E José morava com ela há 25 anos, mas em união estável, nunca pensaram em casar. E agora, ele tem direito à pensão por morte? Tirando as questões previdenciárias puras, o que eu quero dizer? Carência, qualidade de segurado, esse tipo de coisa, que eu vou considerar que ele tem tudo, ele precisaria reconhecer a união estável. E como que ele vai fazer isso? Do mesmo jeito que ele faria se ele fosse para a justiça. Só que ele vai fazer isso perante ao INSS. De que maneira? Levando a documentação. Por exemplo, se eles tinham união estável reconhecida em cartório, leva lá a declaração de união estável. Se não tinham a declaração de união estável reconhecida em cartório, documentos a mais, contas conjuntas de banco, essa documentação que eu falei de autorizações escolares, comprovantes de endereço dos dois no mesmo endereço, tá? Documentação que comprove que eles eram um casal, por exemplo, convênio médico, clube escolar, autorização de responsável financeiro na escola, tudo isso é prova. O INSS vai analisar essa documentação, vai dizer se ele reconhece ou não esses documentos como documentos necessários para reconhecimento de união estável e vai conceder a pensão por morte. Poxa, Cleiton, que bacana, então o próprio INSS faz isso? Sim, ele faz, a lei determina. E se o INSS não fizer? Se o INSS disser assim, olha, não reconheço a união estável, eu vou perder o benefício? Não, coleguinha, você não vai perder. Você vai para a justiça. E aí você vai para a justiça para reconhecimento da união estável, para que você possa receber o benefício previdenciário. Olha que bacana. Tem algumas pessoas, e aí, quando eu digo a justiça, você tem 2 caminhos. Você pode entrar com ação cível de reconhecimento de união estável pós-morte e depois voltar ao INSS para receber o benefício. Isso vai demorar. Não aconselho. Ou você pode entrar na Justiça Federal contra o INSS, dizendo que o INSS negou o seu pedido a benefício e durante o processo o juiz fazer a prova e analisar os documentos dizendo que aquilo é o necessário para o reconhecimento da união estável. É possível? É possível. É mais fácil? A meu ver, mais fácil. O juiz, então, da vara previdenciária pode reconhecer a união estável? Sim, para os efeitos previdenciários.
E o juiz civil também? Sim, para todos os efeitos jurídicos, menos o previdenciário, porque aí já vai estar presumido, né? Entendeu, pessoal? Mais alguma dúvida? Não? Então quero deixar um abraço a todos vocês, dizer que semana que vem vamos falar de um assunto que eu quero que vocês divulguem. Como vocês estão aí me assistindo, eu vou pedir um favor para vocês. Divulguem, compartilhem, põe uma cartinha na casa do amigo dizendo que segunda-feira nós vamos falar sobre uma live de empréstimos consignados. Os limites da lei para desconto do empréstimo consignado. Muitos bancos estão abusando nesse período de pandemia, as pessoas estão endividadas, fazendo 2, 3 empréstimos, e aí quando vê muito mais do que o percentual que a lei determina é descontado do ordenado do pessoal, né? Isso serve para aposentados, para funcionário público, serve para pessoa que trabalha registrada com registro em carteira, todo tipo de empréstimo consignado. Segunda-feira que vem, deixa eu ver até o dia aqui, dia 17, às 5h30, vai mudar meia hora, 17h30, a gente vai falar sobre empréstimo consignado, tá? Amanhã tem live também, amanhã temos a nossa live do Facebook, nós vamos falar sobre, deixa eu pegar aqui o tema, porque a coisa tá pegando fogo aqui. Marketing. Aqui. Amanhã nós vamos falar sobre pandemia e o trabalho do advogado, os problemas e as soluções inovadoras. Na verdade, é uma live para explicar para vocês que nós estamos trabalhando sim. Estamos trabalhando com a ajuda da tecnologia. Tá certo? Quero agradecer a presença de todos vocês. Amanhã, dia 13/8, 19h30, no Facebook. Eu e Dr. Josevaldo Gueiros, meu sócio, falaremos sobre advocacia e pandemia, tá? Os desafios desse momento. Quero agradecer a presença de todos, dizer que toda segunda e quarta-feira eu faço aqui uma live no Instagram para a gente bater esse nosso papo, ok? E dizer que, enfim, agradeço muito a presença de vocês. Entrem no site do escritório www.ggladvogados.com.br. Me sigam no Instagram, por favor. Vamos fazer uma corrente para frente de seguidores. @germano.clayton. Ok, gente? Um grande abraço para vocês. Essa live vai ficar salva no IGTV. E quem quiser assistir ela quantas vezes quiser, pode entrar lá no IGTV e assisti-la. Um beijo para todos vocês e até a próxima.